Um dos aspectos mais interessantes da central de aplicativos da Nucona é a possibilidade de aplicar políticas, sem acarretarem mudanças nos aplicativos existentes. O desenvolvedor cria um aplicativo da mesma maneira que normalmente faria. Não é preciso SDK ou API. O desenvolvedor não precisa ter nenhum conhecimento mais profundo de segurança em dispositivos móveis. Tudo o que ele precisa fazer é criar um arquivo IPA ou APK para iOS ou Android, respectivamente. E depois, quando o aplicativo estiver pronto para ser distribuído, acessar a central de aplicativos no Kona e carregar o arquivo. O administrador pode definir alguns elementos da política de segurança da empresa e associá-los a um ou mais aplicativos. Tais elementos podem definir a obrigatoriedade do usuário se identificar ao iniciar o aplicativo, assim como a necessidade de se autenticar após um determinado período de tempo, como, por exemplo, a cada 30 minutos. Tais elementos podem também definir se o armazenamento de dados no dispositivo é permitido e, caso seja, se esses dados devem ser criptografados. O administrador pode permitir o acesso offline e, neste caso, definir se um PIN é necessário para o acesso. Além disso, pode restringir ou permitir uma variedade de APIs, tais como cópia dos dados, compartilhamento de documentos através do Evernote ou Dropbox, por exemplo, e permissão para acessar uma URL a partir do aplicativo. Também é possível restringir o acesso a um grupo específico de servidores ou de endereços IP, a fim de garantir com segurança o acesso do aplicativo ao banco de dados da empresa ou servidores. O administrador pode, então, criar uma biblioteca de políticas a fim de tornar mais fácil o uso de diferentes restrições em diferentes aplicativos ou grupo de aplicativos. Por exemplo, aplicativos que precisam de uma maior segurança podem solicitar uma identificação periódica do usuário enquanto estiverem em uso, assim como podem ser restringidos ao acesso offline e terem os seus dados sempre criptografados, sabendo que a chave de descriptografia fica armazenada fora do dispositivo móvel. Mas se o aplicativo não precisar de tanta segurança, por ser somente um relatório ou algo parecido, não há necessidade de impedir o acesso offline, o compartilhamento da informação ou o armazenamento local dos dados. O administrador pode criar vários grupos de políticas que possuem diferentes níveis de segurança, com base na confidencialidade dos dados aos quais o aplicativo terá acesso. Assim, quando o administrador associar uma determinada política a um determinado aplicativo, as versões das políticas gerenciadas pela central de aplicativos no Kona terão prioridade sobre aquelas existentes no dispositivo móvel do usuário. Dessa maneira, o aplicativo poderá ser redistribuído pela empresa e o administrador poderá identificar os usuários ou o grupo de usuários autorizados ao uso. O aplicativo, quando baixado pelo usuário, é perfeitamente capaz de coexistir com qualquer outro aplicativo instalado do dispositivo móvel. O usuário possui aplicativos pessoais, com dados pessoais, mas agora ele pode ter no mesmo dispositivo diferentes aplicativos corporativos, com diversos níveis de segurança, mas com os dados sendo gerenciados pelas políticas corporativas. Nesse sentido, é possível ter políticas específicas por aplicativo, por usuário, com diversos níveis de segurança. Outra vantagem de ter os aplicativos gerenciados por políticas é poder apagar um aplicativo e todos os seus dados sem impactar negativamente qualquer outra aplicação existente no dispositivo. A central de aplicativos Nucona também permite o gerenciamento das políticas de aplicativos da internet e fornece um navegador seguro que também pode ser gerenciado por políticas do mesmo modo que é feito com os aplicativos nativos. Assim, é possível configurar todas as restrições, tais como importação dos dados de identificação do usuário, criptografia dos dados dos aplicativos da internet e assim por diante. Do ponto de vista do usuário, não há diferença de uso do aplicativo. A experiência é semelhante aos demais aplicativos pessoais.
mas ao invés de utilizar o Google Chrome ou o Safari, ele utilizará o navegador fornecido pela Nucona. Um navegador seguro, gerenciado pelas políticas corporativas, para que os aplicativos da internet também estejam no controle do departamento de TI, assim como os aplicativos nativos estão. Este foi um resumo das possibilidades do gerenciamento de políticas da Nucona. Não há necessidade de mudança dos aplicativos existentes e nem do uso de SDKs e APIs, além de permitir a implementação de políticas isoladas da lógica do aplicativo e, por conta disso, permitir ao departamento de TI da empresa a governança dos aplicativos enquanto eles são redistribuídos aos dispositivos móveis dos usuários, ainda que tais dispositivos não estejam sob o controle da área de TI.